Olá, minha gente, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala sou eu, Julio Altair, para mais uma aula de exercícios resolvidos do Cadster, no nosso curso de Ciência dos Materiais. A nossa aula de hoje vai ser sobre determinação do tamanho de grão. Vamos lá, então? Bom, na nossa última aula teórica, a gente estudou como determina o tamanho de grão e viu mais ou menos a importância da gente saber o tamanho de grão, uma vez que ele influencia nas propriedades do meu material. Hoje a gente vai fazer mais alguns exercícios específicos sobre esse assunto. Vamos aqui começar o nosso primeiro exercício, que ele pergunta, né? Utilizando o método de intersecção, a gente viu que tem um método de interseção e tem um método de comparação, determine o tamanho médio de grão em milímetros da amostra cuja microestrutura é mostrada na figura abaixo, né? Que está na imagem abaixo, se a gente colocar o resto. Use pelo menos 7 segmentos de linha reta. Aqui foi o que ele afirmou, né? E estime o número de tamanho de grão ASTM para esse material. Por que ele pediu para usar 7 linhas pelo menos? Porque nesse nosso método a gente tem que pegar e desenhar linhas, né? Eu vou desenhar aqui 7 linhas aleatórias e por essas linhas que eu vou usar o meu método de interseção. Como que ele funciona, né? Eu tenho essa minha equaçãozinha aqui que é do tamanho médio do grão, né? O L barra. E esse L barra vai ser igual ao meu LT, que é a linha total, né, o tamanho total das linhas que eu escrevi. Eu vou ter o meu P, que é exatamente quantas interseções eu tive, e o meu M é o meu aumento, a minha amplificação. Então, nesse método, né, eu vou desenhar as linhas, eu vou saber os tamanhos dessas linhas. Nesse caso aqui, eu desenhei linhas de 60 milímetros e 7 linhas. Então, o meu LT ele vai ser o total do tamanho das linhas vezes o número de linhas. Então, se eu tenho 7 linhas vezes 60, eu tenho 420 milímetros de linhas desenhadas. Ok? Ok. O que a gente mais precisa saber aqui agora é o meu P, ou seja, quantas interseções eu estou tendo. E eu fiz aqui essa tabelinha, aqui do lado, para exatamente a gente ver quantas interseções a gente está tendo. E aqui a minha linha 1, ó, a gente pode olhar aqui já, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e a 11 foi aqui a primeira linha que eu fiz. Então, eu tive o número de interseções do grão foram 11. Eu tive 11 interseções do meu grão. E aqui na minha linha 2, vamos lá, linha 2, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. E assim por conseguinte, né, eu botei aqui o número de interseção de grãos de todas as linhas que eu desenhei aqui. No final das contas, somando todas essas interseções, eu obtive 64 interseções. Agora eu vou olhar o meu aumento. Como que eu determino como é o meu aumento, né? Eu tenho aqui no meu gráfico a minha escala. A minha escala está dada aqui em micrômetro, né? E eu pego com a minha régua e meço essa distânciazinha aqui. Eu peguei e medi aqui com a régua enquanto eu fazia exercício, eu encontrei que essa distância aqui tinha 1 centímetro. Então, eu tenho que jogar aqui no meu aumento, eu vou pegar o meu 1 centímetro, vou colocar em cima e vou dividir pelo tamanho da minha escala que foi dada aqui na minha imagem. Eu vou transformar esse centímetro para micrômetro, né? De 1 centímetro para micrômetro são 10 mil micrômetros. Por que eu vou colocar micrômetro? Porque eu quero aqui, ó, exatamente cortar isso aqui com isso aqui. E eu vou cortar esse zero com esse zero e vai dar 100. Então eu tenho um aumento de 100 vezes nessa imagem. Ó, beleza, determinei que é o meu aumento, M, já determinei que é o meu LT, já determinei que é o meu P. Agora, para eu descobrir o meu tamanho médio de grão, é só eu jogar na minha equaçãozinha, que vai dar igual a 420 milímetros, dividido por 64 e vezes 100 embaixo. Isso vai dar 0,06525 milímetros, que é a mesma coisa que 6,5610 a menos 2 milímetros. Então eu respondi aqui a minha letra A. Na minha letra B, ele pediu para eu determinar o tamanho de grão ASTM. O tamanho de grão ASTM, a gente viu que tem como correlacionar o meu tamanho de ASTM G com o meu tamanho de grão aqui L barra, por essa equaçãozinha aqui que ela é dada por quando eu estou trabalhando com milímetro. Eu tenho ainda a equação que é dada quando eu estou trabalhando com polegadas. Então, gente, é só substituir, não tem nenhum segredo aqui, e no final das contas eu vou jogar aqui na minha equaçãozinha e vou obter um valor de 4,56 no meu padrão ASTM. No meu padrão ASTM, esse 4,56, ele fica exatamente mais ou menos aqui, entre esse 4 e o 5. São mais ou menos esses dois tamanhos de grãos aqui. Entendido? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Vamos para o nosso próximo exercício.
Bom, gente, nosso segundo exercício ele é bem parecido. Eu vou mais rápido nele, porque a ideia é mais ou menos a mesma, ele só mudou um pouquinho a questão do aumento. Ele pediu para fazer exatamente a mesma coisa, só que em outro desenho. E aqui nesse desenho, eu fiz novamente, né, 7 linhas, 60 milímetros aleatórias, deu 420 milímetros. A diferença aqui é o quê? Porque a minha escala que foi dada, por exemplo, aqui ela está um pouquinho maior do que a outra, né? E quando eu medi isso aqui na régua, achei 1,8 centímetros. Então, quando eu vou jogar aqui, ao invés de 1, vai dar 1,8. E o tamanho aqui embaixo que ele me deu antes foi 200 micrômetros. Então, eu vou substituir aqui agora na minha equação, colocando todo mundo para micrômetro. Vai dar 18 mil micrômetros dividido por 200. Isso aqui vai contar com isso aqui. 180 dividido por 2, 90. Isso aqui vai ser meu aumento. E quando eu fiz as minhas linhas aqui, fui contando, ó, eu fiz a minha linha 1 deu 7, a 2 deu 7. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se você ir contando os outros, você vai ver que dá mais ou menos isso aqui também. E o meu número de interseções deu 54. Jogando aqui para achar o tamanho médio de grão, que é o meu L, eu vou achar que deu um tamanho médio de grão um pouco maior. Gente, só de se esperar que ele tenha um tamanho de grão um pouco maior, eu já vou imaginar que depois, quando ele perguntou o tamanho de grão STM, eu vou ter um número G menor, uma vez, né, que quanto menor o número G, maior o tamanho de grão. E a gente já viu aqui que o tamanho de grão é um pouquinho maior. E quando eu vou pegar aqui para jogar na minha equação do G, eu vou substituir o valor, eu achei aqui um padrão 3,77, ou seja, eu estou entre o 3 e o 4. Né? Ou seja, eu tenho um tamanho de grão um pouco maior ali entre o meu material. Lembrando que o exercício que a gente fez anteriormente estava entre o 4 e o 5, grão menor. Isso influi em diversas propriedades. Ó, aqui esse grão é muito maior que esse grão aqui. Ele vai influenciar bastante nas propriedades do meu material. Mais para frente, quando a gente estiver fazendo alguns exercícios correlacionando o tamanho da microestrutura com o tamanho do grão, com a propriedade mecânica, por exemplo, a gente vai conseguir, vocês vão entender como é importante a gente estar estudando isso aqui agora, porque isso vai ser uma parte muito importante para a gente caracterizar materiais depois. Vamos para o nosso próximo exercício. Vamos lá, para um tamanho de grão STM de 8, ele me deu o tamanho de grão aproximadamente, quantos grãos haveria por polegada quadrada em uma ampliação de 100? E sem qualquer ampliação. A gente viu na nossa aula teórica essa equaçãozinha aqui que correlaciona exatamente o número de grão por polegada quadrada com o meu número G, que é o meu número da STM. E para quando a gente está numa ampliação de 100, é simples, porque é só a gente substituir aqui na minha equação. Ele já me deu o meu número STM. Então, o meu número aqui vai ser só eu pegar e substituir o meu 8 aqui no lugar do G. E quando eu pegar isso, eu vou ter 2 a 7. E se eu tenho 2 a 7, eu vou ter aqui 128 grãos por polegada quadrada. Bem direto assim, sem diferença nenhuma. A única coisa que muda um pouquinho é quando eu tenho alguma ampliação, porque depois eu vou ter aqui o meu NM, que a gente chama, porque esse aqui vai ser o meu número de grãos por polegada quadrada para uma determinada ampliação diferente de 100 vezes. É como se 100 fosse o meu padrão e a partir dele que eu vou fazendo outros cálculos. E eu uso essa equaçãozinha e eu substituo aqui. Ó, gente, sem qualquer ampliação, significa que eu estou, sei lá, eu estou trabalhando no olho nu. Então, eu tenho que trabalhar com um aumento de uma vez. Então, meu M aqui ele vai ser uma vez. Quando eu substituo aqui na minha equação, eu vou ter que meu NM, né, de 1 sobre 100 ao quadrado, vai ser igual a 2 G menos 1. Meu G é 8, da mesma forma, né, o meu padrão STM é 8. E isso aqui vai ter que ser igual a 128, ou seja, isso aqui vai ter que ser igual a 128. Então, resolvendo isso aqui, eu vou achar que o meu NM vai ser igual a 1.280.000 grãos por polegada quadrada. Isso faz sentido, gente? Faz sentido. Por quê? Porque aqui eu estava olhando com uma ampliação de 100 vezes. Como você está olhando muito de perto, você vai acabar vendo menos grãos por uma distância quadrada. É de se esperar exatamente isso. Quando você pega e bota para um olho nu, com um aumento grande, eu vou estar pegando uma área muito maior da minha micrografia para avaliar quantos grãos ele tem. Então eu tenho que ter muito mais grãos mesmo. Bom, o nosso exercício número 4, ele pergunta o seguinte, ele afirma, né, pede para a gente determinar, determine o número do tamanho de grão STM se 25 grãos
por polegada quadrada forem medidos com uma ampliação de 600. Aqui, ó, ele já me deu a minha ampliação M e ele me deu o meu número de grãos, N. Meu NM, no caso, né? Porque eu estou trabalhando com uma ampliação diferente de 100. Eu tenho essa minha equaçãozinha aqui, que eu correlaciono o meu NM com o meu tamanho de grão G, e aqui eu vou substituir o valor. Esse aqui é o meu número de grão, 25, esse aqui é o meu aumento, né, 600, esse aqui vai ser o meu aumento padrão, e esse aqui vai ser o outro lado da equação, eu quero descobrir exatamente o meu valor de G. E aqui, resolvendo essa equação, eu vou cair aqui nesse 900, que é igual a 2G menos 1. Quando eu aplico uma propriedade de logaritmo aqui, eu vou ter logaritmo de 900 vai ser igual a logaritmo de 2, que multiplica G menos 1. Esse logaritmo de 2 ele vai vir passar para cá, dividindo. E, resolvendo essa equaçãozinha, eu vou ter log de 900 sobre log de 2. Isso vai dar 9,83 mais 1, eu vou ter um padrão 10,81. Isso significa que o meu número de grão é muito pequeno, ele nem está nessa escala aqui da minha STM. Essa escala não pega esse tamanho de grão, ele está com um tamanho de grão bem menor que esse aqui. Porque num aumento de 600 vezes, que é um aumento muito grande, eu estou vendo só 25 grãos por polegada quadrada, ou seja, eu tenho um tamanho de grão muito pequeno. Vamos para o nosso próximo exercício, que é parecido com esse. Ele pediu que eu determinar agora, só variando as questões, as variáveis, o número do tamanho de grão STM, se eu tenho 20 grãos por polegada quadrada, medido numa ampliação de 50. Aqui, gente, a gente já vai esperar. Aqui, gente, a gente já vai esperar um tamanho de grão bem maior. Por quê? Porque eu tenho basicamente o mesmo número de grão, quase, e uma ampliação muito menor. Então, o meu grão aqui, ele obviamente, ele vai ter que ser bem maior do que eu vi antes. Fazendo o mesmo passo a passo que eu fiz aqui antes, eu estou substituindo aqui, ó, o meu M 50, que é a minha ampliação, né? É o meu zoom. O meu NM vai ser igual a 20, porque são os números de grãos aqui, ó. E de resto eu vou só substituir a equação. Eu vou achar aqui um valor de 5, vou ter o mesmo esquema de log de 5, agora dividido por log de 2. Resolvendo isso aqui, eu vou ter que o meu log de 5 sobre log de 2 vai ser igual a 2,322 mais 1, 3,322. Isso aqui está mais ou menos nesse tamanho de grão aqui, que é bem maior do que o outro, que ele nem estava nessa escala, ele teria que ser algo menor que esse tipo de grão aqui. Bom, gente, por hoje a aula foi isso. Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Se tiver qualquer sugestão, lembre de compartilhar esse vídeo com um amigo também, porque ajuda bastante a gente continuar fazendo esses vídeos. Deixe seu curtir aí. Um grande abraço e tchau, tchau.